Olá, paz de Cristo, que Deus lhe abençoe a sua casa, a sua família, seu trabalho, a sua saúde. Nós estamos nesses dias fazendo uma série de reflexões sobre como viver uma vida de fé na prática. Já falamos sobre vários heróis da fé, assim chamados, e nós queremos hoje falar sobre, talvez um dos que sejam mais famosos, com certeza você conhece, Abraão. A Bíblia fala muito de Abraão e o chama de pai da fé. Você vai entender por quê. Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz o seguinte, versículo 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Na reflexão passada, nós já falamos bastante sobre obediência. Mas eu quero relembrar que não existe fé sem obediência. Abraão saiu rumo ao desconhecido, ele era uma pessoa que tinha muitas posses, ele estava perto da sua família e de repente Deus vem e fala com ele. Abraão larga tudo isso e vai rumo a uma direção que eu vou te dar. Abraão não sabia nem para onde estava indo, mas ele creu tanto, ele teve tanta fé, ele obedeceu num nível tão grande que ele saiu no rumo de um lugar que ele nem conhecia. Ele obedeceu acima de qualquer circunstância. Repito, não existe fé sem obediência. Traga a obediência a Deus para a sua vida. Obedeça àqueles que Deus colocou sobre você. E você vai estar vivendo uma vida de fé na prática. A Bíblia continua dizendo aqui no versículo 10. Abraão também esperava a cidade que Deus planejou e construiu. Uma cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Isso quer dizer que a fé de Abraão não era apenas nas coisas terrenas. Nós somos desafiados por Deus a crer e a esperar os novos céus e uma nova terra. Nós sabemos que essa vida que nós vivemos é apenas uma passagem, segundo a palavra do Senhor. Existe uma vida depois dessa, muito melhor, uma vida, como diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse, que não vai haver morte, nem choro, nem dor, nem luto. Tudo isso vai ter ficado para trás e nós somos desafiados por Deus e pela sua palavra a crermos também nessa vida eterna. O Senhor te chama a você viver desde já essa vida eterna com Ele. Abraão cria nisso. Esse é um aspecto da fé muito importante. Aqui no versículo 11, a Bíblia diz que foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Eis um aspecto tremendo na fé. É você crer quando não há esperança. Você não lembra esse detalhe da história? Abraão, quando ele recebeu a promessa que seria pai de uma grande multidão, como a areia do mar, como as estrelas do céu, ele tinha 75 anos. E a gente sabe que alguém com 75 anos, humanamente falando, não gera mais filhos. A sua esposa já era idosa também. E quando Deus vem e promete isso para ele, Abraão creu naquela promessa. Só que não foi de uma hora para outra. A fé dele ainda foi testada e provada, porque o seu filho Isaac só nasceu 25 anos depois. Demorou 25 anos para que ele experimentasse aquela promessa na prática. Eu quero te dizer que tudo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Não é no seu tempo, não é da sua forma, não é do seu jeito. É no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. O nosso tempo é falho. A gente sempre é ansioso, a gente sempre quer as coisas muito rápido. Mas saiba que Deus está no controle da sua vida. E Ele vai te dar o que você precisa na hora certa. Então tenha a esperança de que Deus não te abandonou e na hora certa Ele fará o que tem que ser feito. Bom, há mais um versículo aqui que fala um último aspecto da fé de Abraão e esse aspecto é lindo. Versículo 17 diz que foi pela fé que Abraão, quando Deus o colocou à prova, ele ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto a oferecer o seu único filho em sacrifício. Parece que isso não tem lógica humana, não é? Ele espera 25 anos para a promessa se cumprir e quando finalmente a promessa se cumpre e nasce Isaque, agora Deus pede Isaque para ele em sacrifício. Para quem lembra da história, ele teve a obediência de levar o seu filho Isaque, colocou ele sobre uma pedra e quando ele levantou a mão para sacrificar o seu filho, o anjo disse, não faça isso, coloque um carneiro no lugar, tire seu filho, coloque um carneiro, sacrifique o cordeiro. Isso nos mostra que era exatamente aquilo que Jesus faria no futuro e Ele fez por nós. Esse é um aspecto lindo da fé. O aspecto de você não ter nada mais precioso do que para oferecer ao Senhor do que a sua própria vida, do que a sua obediência, do que os seus dias. Então ofereça ao Senhor tudo aquilo que Ele te pedir. E saiba,
Deus está no controle de tudo. O melhor Ele fará por você. Deus abençoe a sua vida.